Olá, estudantes do sexto ano! Sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos trabalhar com a origem das espécies. Ô louco, que isso? Charles Darwin? A origem do povoamento, ou melhor, né? A origem da espécie humana. Quais são as explicações? Bora lá! Você saberia dizer quando surgiram os seres humanos? Aqui vocês têm uma reconstrução da Lucy. Pode não ser a Lucy, mas fazendo alusão a ela por causa do por causa do período. 3,2 milhões de anos atrás. É uma Australopithecus, é uma das espécies que acredita-se que deu origem a outra espécie chamada Homo, que depois de várias outras linhas evolutivas surgiu a Homo sapiens moderno, que é a nossa espécie, os seres humanos. Várias formas de explicação sobre a ideia da origem do ser humano, ou melhor, primeiro que é uma pergunta que já rodeia o homem, os seres humanos, né? Homem e mulher, né? Desde a antiguidade, quando você vê aqueles caçadores na caverna, desenhando pinturas de Deus, de uma religiosidade primitiva, de cosmos, o sol. Ele já tinha uma preocupação em entender ali o seu lugar no mundo. É uma questão que está relacionada, então, sempre ao lado dos seres humanos. Como viemos parar aqui? Da onde viemos? Essas questões filosóficas, a religiosidade explica através do que nós chamamos de criacionismo. Não precisa ser apenas uma, e sim todas as religiões têm a sua forma de explicar através da criação, ou seja, um poder supremo, no caso poderia ser Deus, na religiosidade cristã, judaico-cristã, fazendo com seu dedo, o poder de criador, a sua criação, no caso, o ser humano, aqui representado por Michelangelo em 1508 como Adão. A outra forma de explicação, pela ideia da linha evolutiva, através da ciência, ela não é completa, ela tem brechas, chamado de evolucionismo. Ela foi idealizada, ou melhor, ela foi apresentada ao mundo, aquele pô, todo mundo ficou assim, né? Em 1859, no livro A Origem das Espécies, pelo botânico, cientista chamado Charles Darwin. Aqui tem uma charge da revista Hornet, de 1870, década de 70, tirando sarro dele, né? Uma sátira, porque quando ele falou que as espécies passavam por processos de adaptações. A principal essência da teoria é a seleção natural. Aquele que não sobrevive ao meio vai desaparecer. Quem se adapta ao meio sobrevive. E ele vai trabalhar também com a explicação da origem das espécies humanas, da espécie humana, dizendo que haveria toda uma teoria evolucionista e de modificações da nossa espécie. Não que seríamos uma espécie que nunca teve mudanças, fortalecendo a ideia criacionista, onde Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Se nós pegarmos a teoria do Darwin, do evolucionismo, passamos por várias linhas de processo evolutivo. Mas não em nenhum momento Darwin disse que o ser humano é uma evolução da espécie do macaco. Pelo contrário, o que o Darwin fez, e aqui então, digamos que a sátira está completamente equivocada, o que o Darwin falou, inclusive, e é defendido, e acabou que virou no senso comum de uma forma muito injusta, o que o Darwin afirma é que macacos e seres humanos têm algo em comum. Uma espécie, um primata, ou melhor, uma origem ancestral em comum, mas não que os macacos evoluíram. Então aquela famosa frase, se é verdade que o homem veio do macaco, por que o macaco não sai daí? Essa frase, esse senso comum está completamente equivocado. Apague da sua memória e ajude lá quando você ouviu o vizinho falando essa frase. Não, eu assisti a história do professor Roberto, ele falou o seguinte, de um ancestral em comum surgiram macacos e surgiram também seres humanos, mas de linhas evolutivas completamente diferentes. A única coisa que nós temos em comum é um ancestral. Qual é? A ciência não tem todas as respostas, por isso que é ciência. Nesta linha vocês podem imaginar, 50 milhões tinham um ancestral em comum. Vai surgir os primatas, ou melhor, os macacos do Novo Mundo, depois do Velho Mundo, né? O gorila, o orangotango, e de uma outra linha surge o Dryopithecus, depois 10 milhões a 3, os Australopithecus, do Australopithecus surge a espécie humana, né? Ou a linha dos Homo erectus habilis, e inclusive
há outras linhas como Sahelanthropus, de 7 milhões de anos atrás, encontrado na África. O Australopithecus também é um exemplo, e a linha da espécie Homo, habilis erectus neandertal, e a espécie Sapiens sapiens moderna. Neste vídeo, nós falamos sobre a origem das espécies, ô louco, Charles Darwin, a origem dos seres humanos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.